Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando uma série de vídeos que eu pretendo fazer com vocês para tratar de os assuntos que a gente vai ver nas atividades agora nesse retorno. Esse retorno vai ser por tempo indeterminado, de maneira assim, virtual. Então a gente vai continuar, acho que vocês já tiveram alguma informação com a coordenação de que a gente vai continuar com esse ambiente de atividades online, da mesma forma que vocês tiveram antes de agosto, né? Porque depois dessas férias de agosto, essa pausa que nós tivemos nessas atividades online que estão acontecendo desde abril, começo de abril até durante a pandemia, por hora, elas vão continuar. Nós vamos continuar mandando atividade para vocês e vocês tendo acesso a elas através da coordenação, no site ou no link que eles mandam com vocês. Só que agora, nesse pós férias, a gente se reuniu e decidiu procurar alguma forma de poder interagir com vocês. Então, assim, cada professor vai ter uma forma específica de interagir com vocês, para não ficar só vocês recebendo a atividade daquele professor. Que, gente, eu sei que muitos achavam ruim, né? Reclamavam comigo no grupo do WhatsApp, que era muita tarefa, que não estava servindo por causa que não tinha uma aula, que não tinha um norte. Mas eu sempre pedi a compreensão de vocês, porque era a maneira que a gente tinha e que a gente foi orientado a fazer, para não deixar vocês completamente abandonados durante esse período tão difícil, que eu acredito que não está sendo fácil para ninguém. Para mim não está sendo, certo? E também eu sei que era pouco, era menos do que vocês mereciam de atenção, mas era uma coisa que a gente estava começando a fazer, porque a gente nunca tinha vivenciado um período como esse de pausar, assim, de repente, sem nenhum planejamento, as aulas e ficar num ambiente virtual que ainda foi sendo criado, foi sendo pensado, foi sendo amadurecido. Então, assim, a gente, eu particularmente peço um pouco mais de paciência de vocês. Nessa primeira parte aqui, eu vou só falar como é que pretende ser, pelo menos as minhas aulas, a partir desse mês, que nós estamos entrando no terceiro bimestre oficialmente. Tranquilizar vocês acerca de questão de notas e de passagem de ano. A gente não sabe se a gente vai retornar ainda esse ano nas aulas presenciais. Nós não temos ainda um parecer definitivo, né, dentro do estado, dentro da prefeitura. Mas eu acredito que a gente tem que ficar calmos e tentar pensar que as coisas vão acontecer da melhor maneira possível, certo? Passar um otimismo para nós, mesmo que o momento seja difícil. Então, assim, vocês não estão... Quem está participando minimamente, fazendo uma atividade, dando alguma satisfação, dando algum retorno para a escola, no sentido disso que a gente está tentando fazer para vocês, certamente não será prejudicado. Aliás, certamente não, com certeza. E pelo que eu fiquei sabendo do retorno da escola, porque a gente também se reuniu, fizemos reuniões online para tratar desses ajustes, de como começar esse novo momento, e sempre nos reunimos através das plataformas digitais para
a gestão sempre passar como é que vocês estavam respondendo às atividades que a gente estava fazendo para vocês. Afinal de contas, a gente não está de férias, a gente está num momento complicado. A gente, desde abril não é férias. É uma nova maneira de adaptação, uma nova vivência, para que o maior número de vidas seja poupada. Então, essas pessoas que estão participando de alguma maneira, mesmo que não tinham conseguido acompanhar sistematicamente as atividades e dado um retorno de prontidão para a gestão, mas que estavam dando sinal de que estavam sabendo o que estava acontecendo, essas pessoas certamente não vão ser prejudicadas. Mas aqueles alunos que realmente pensaram que eram férias, que realmente pensaram que não tinha nada para fazer, esses alunos certamente vão ficar um pouco com alguma dificuldade para a gente poder trabalhar com eles e encerrar notas, encerrar ano letivo, caso a gente não volte. O intuito mesmo, o objetivo mesmo é não prejudicar ninguém, certo? Mas às vezes eu falo com vocês em sala de aula que existem algumas pessoas que realmente não estão nem aí se vão se prejudicar ou não, certo? Mas essas pessoas, o que eu penso é que são a minoria. Pelo menos o retorno que eu tinha com alguns de vocês que participavam com o meu grupo no WhatsApp, e o que a escola passa pra gente é que grande parte dos alunos da escola estavam interagindo com essa nova forma de acontecer da escola, né? Com uma dificuldade ou outra, porque tem muita gente que não tem acesso à internet, a computador, a celular, tem uma série de dificuldades. Então, a gente entende tudo isso e a gente tenta facilitar, tenta compreender, tenta não ser tão incisivo diante das dificuldades que apareceram diversas nesse período, certo? Então, sobre essa questão, fiquem tranquilos. Façam o máximo que vocês podem fazer e, no mais, tudo vai dar certo na medida do possível, na medida que as coisas vão acontecendo, e pensar que no ano que vem as coisas vão voltar mais ou menos a acontecer normalmente. É o que a gente deseja. Então, eu vou explicar aqui rapidamente como é que eu pretendo fazer a partir de agora. Como eu já havia dito no começo, toda semana a escola vai disponibilizar as atividades de cada professor, são atividades semanais. Então, por exemplo, essa semana, na terça-feira, eu já mandei a minha atividade dessa semana. E vocês não vão ter acesso pelo meu grupo do WhatsApp dessa atividade, só se for uma emergência. Mas, além dessa atividade que você vai fazer para poder gerar seu rendimento, suas notas, seus pontos, eu resolvi, assim, não é que eu não tenha tido vontade, mas eu sempre penso o que eu posso fazer de melhor, mesmo eu me desafiando, mesmo eu não achando que um dia eu pudesse fazer isso. Então, eu nunca pensei que eu estaria aqui gravando um vídeo. Não porque não saiba, porque essas coisas hoje em dia a gente aprende em 10 minutos, 15 minutos. Mas é porque eu sempre fui muito crítica desse ensino à distância, né? Eu sempre tive uma série de tabus sobre isso. Mas como a gente é confrontado com uma crise dessa que a gente está passando, a gente sempre é colocado a esses desafios. Então, eu me senti desafiada a gravar toda semana também, além da atividade que eu mando, e que a escola me dá um retorno para eu poder registrar o que vocês fazem. Eu resolvi me desafiar a gravar esses vídeos explicando um pouco do conteúdo do qual eu uso para fazer a atividade.
Então, assim, o objetivo é eu tentar fazer um resumo do assunto que eu usei para fazer as questões da atividade, certo? O meu intuito não é passar aqui, como a gente passa na sala de aula, 1 hora e 50 minutos explicando, certo? Até porque eu tô tendo cuidado de não trazer conteúdos muito longos, certo? Porque vocês também têm os outros professores para dar conta. Então, o meu objetivo é gravar um vídeo de 15 a 20 minutos e não ultrapassar, como eu falo demais, né? Às vezes, como ontem eu falei, e passou dos 30 minutos a aula do 7º ano, o meu intuito não é passar de 30 minutos para não ficar cansativo, certo? Mas o meu objetivo principal é poder auxiliar vocês e fazer com que vocês não se sintam apenas fazedores de tarefas, mas que vocês estejam escutando alguém, a pessoa que mandou aquela atividade, para ela não parecer assim tão sem sentido, certo? E tendo em vista a dificuldade que eu percebi durante antes de agosto, com a interação que eu tive com alguns de vocês pelo grupo do WhatsApp, que algumas pessoas têm alguma dificuldade em algumas questões. Eu tentei, nas primeiras atividades, fazer questões mais elaboradas, mas eu percebi que a dificuldade era muito grande. Então, eu, do meio por fim, eu comecei a passar questões mais light. Pelo menos na minha visão, era bem mais light. E eu senti de fazer esses pequenos vídeos explicando o conteúdo. Claro que eu tô ainda... Gravar vídeo é uma coisa muito, muito fácil, mas tem a edição, colocar uma coisa ou outra para vocês botar um mapa, porque nós precisamos. Então, eu vou tentar me aperfeiçoar até onde esse período durar, para que vocês não fiquem se sentindo somente fazedores de tarefas de geografia, que eu nunca quis que isso acontecesse, mas devido às circunstâncias e as dificuldades, muitas vezes pode parecer isso, certo? Então, e eu decidi fazer isso, gravando para postar no grupo, ou o link, ou o próprio vídeo, e não estou fazendo como alguns outros professores estão fazendo, que é entrar no Google Meet e participar ao vivo com vocês, porque eu penso que eu gravando o vídeo e vocês podendo assistir e reassistir no momento que vocês desejarem, ficaria melhor, ficaria assim com mais cara não é mais cara, porque eu acho também a ideia do Meet muito boa, para quem tem a disponibilidade, para quem tem a manha para fazer. Não que eu também não saiba, mas eu me sinto mais confortável, porque também não é só pensar somente em vocês. Tem também o nosso lado, que também tem as nossas dificuldades, as nossas... os nossos impedimentos também, certo? Então, e também pensando nessa praticidade de você acessar esse vídeo na hora que você achar melhor, certo? Então, assim, ficou certo que cada professor vai fazer a sua disponibilidade. Ou vai gravar um vídeo, ou vai participar do Meet, ou vai continuar só mandando as atividades e não vai ter essa interação por causa de algum motivo que é particular a cada um de nós, tá bom? Então, essa parte, qualquer dúvida, vocês vão lá no grupo. Quem vocês sabem que não tá no grupo do WhatsApp, por favor, adicionem essas pessoas para ter uma abrangência maior, certo? E qualquer coisa, eu vou postar também esse vídeo no YouTube, né? Na minha conta do Google que eu tenho com o meu próprio nome, né? Enfim. Então, eu vou me dedicar aqui um tempinho e nesse primeiro momento eu botei um conteúdo bem simples pra gente começar esse terceiro bimestre. Então,
como vou decidir começar a trabalhar América, continente americano, que ocupa grande parte do conteúdo do 8º ano. Então, hoje, a gente vai ver um pouco sobre os aspectos gerais da América. E o que são esses aspectos gerais? Por que a gente, no primeiro momento, precisa entender aspectos gerais do continente americano para poder estudar ele depois em partes mais aprofundadamente, certo? Porque para a gente entender um espaço geográfico, que no caso é o espaço do continente americano, a gente precisa ver como ele está organizado de maneira total, para depois a gente estudar as partes, como a gente vai lá na frente, vai estudar a América separadamente. Porque o nosso continente, eu falo nosso porque nós estamos na América, nós somos americanos. E nós até ter um cuidado, porque a gente escuta muito se referir ao maior país da América, que no caso, o maior país em tamanho e maior país não é nem em tamanho, ele é o segundo maior em tamanho, mas é o mais poderoso, não só na América, mas no mundo todo, que é os Estados Unidos. Então a gente escuta muito nos filmes, nas séries, as pessoas falando que quando vai falar de alguém ou de um grupo de pessoas oriundas dos Estados Unidos, falam que eles são americanos. Na verdade, e para usar o termo corretamente na questão da geografia, todas as pessoas, todos os países que compõem a América, qualquer parte da América, norte, central e sul, como a gente vai ver essa divisão, são americanos. Então, você, uma pessoa que está na Colômbia, no Chile, está no Panamá, em Cuba, na Jamaica, no Canadá, Estados Unidos, México, todos nós somos americanos. Então, assim como quem mora no Brasil, que é uma nação soberana, autônoma, é chamado de brasileiro, o correto não é chamar quem mora nos Estados Unidos de americano. O correto é chamar de estadunidense. E seria muito bom que a gente pudesse ter essa informação correta logo nas primeiras séries, nos primeiros anos escolares, porque aí a gente não teria essa propagação e essa popularização afirmando que o americano é aquele que reside ou nasceu nos Estados Unidos. Então, todos nós somos americanos. Quem é de lá, quem mora lá, quem tem cidadania lá, quem nasceu lá nos Estados Unidos, que é um país diferente, é estadunidense, certo? Então, é só assim, a título de uma informação, para a gente aprender, porque é muito difícil você parar e pensar por conta própria que a gente também é americano, certo? É muito mais fácil a gente repetir o que a gente escuta do que a gente parar e refletir naquilo que a gente escuta antes de repetir, propagar. Então, é uma questão interessante de saber. Então, a gente vai estudar todo o continente americano, mas a gente vai estudar minuciosamente cada parte, cada aspecto da América. E quando eu falo que a gente nessa aula vai ver a América e os aspectos gerais, a gente vai entender como é que a América está organizada de maneira geral, como é que eu vou encontrar a América dividida, e na geografia a palavra certa é regionalizada, né, como é que ela foi compartimentada segundo seus aspectos físicos, naturais e segundo seus aspectos culturais, humanos, certo? Então, nesse primeiro momento, eu vou falar desses aspectos gerais, como é que o continente ele foi dividido nesses aspectos, natural e humano, físico e cultural. E nos próximos assuntos, a gente vai começar a estudar a América, não mais os aspectos gerais, mas os aspectos mais particulares, mais as suas partes especificamente, certo? Ao longo aqui, eu vou fazer algumas pausas para poder mostrar o mapa para vocês, que vocês podem ter acesso no livro, certo? É o capítulo 7,
que começa na página 128 do livro de vocês. E eu vou parar, fazer algumas coisas também no mapa e vou editar no vídeo, tá certo? Mas enfim, então, só recapitulando, aspectos gerais, eu vou entender como é que esse continente, que é o segundo maior continente do mundo, só perde em tamanho para a Ásia, ele está organizado. Como é que os países estão organizados, tanto nos aspectos físicos como nos aspectos culturais, para a gente entender de forma geral esse nosso continente, continente americano. Então, assim, o nosso continente, América, ele é grande, mas ele é grande no sentido norte-sul, certo? Então, ele é uma massa territorial, uma terra imersa, que ele tem uma grandeza no sentido norte-sul. Se você olhar no mapa da América, ou então olhar o mapa mundi e a América dentro, em comparação aos outros continentes, aos outros 5 continentes, você vai perceber que a América, ela é grande nesse sentido, vertical. Enquanto a Ásia, que é o maior continente, é maior no sentido horizontal, né, de lá para cá, certo? Então, o nosso continente, ele perpassa desde pertinho do Polo Norte até aproximando-se da Antártida, que é o Polo Sul. Então, ele se alonga nesse sentido norte-sul. Então, por exemplo, você vai ver que lá em cima, no topo, é o norte do Canadá, é a parte mais norte do nosso continente. E a parte mais sul, mais perto do Polo Sul, vai ser o sul da Argentina e do Chile, porque eles se encontram lá embaixo, fazendo uma pontinha, que quase encosta na Antártida, mas é o ponto mais extremo do continente americano, mais extremo ao sul, certo? Então, essa formação do continente americano, ela favorece uma diversidade de aspectos naturais, clima, vegetação, relevo, de maneira diferente à medida que você vai encontrar um país ou no norte, ou no meio, ou no sul, certo? Você vai encontrar também uma diversidade também cultural. Nós aqui, que somos sul-americanos, nós temos características culturais e envolvendo também a parte física, características climáticas muito diversas de quem mora acima da linha do Equador, mais ao norte da América, né, como é o caso do Canadá e dos Estados Unidos. Então, é muito claro, é notório, isso é indiscutível, que essa diferença cultural e física, ela perpassa e ela é diversa nessa construção norte e sul do continente americano, certo? Então, nesse sentido, a América foi dividida regionalizada 2 vezes pela geografia. Então, a gente vai vou passar para vocês agora de maneira bem simples esses 2 tipos de regionalização. Uma é mais conhecida de vocês, que é quando eu vou pegar a América e divido ela em 3 partes. Essa primeira regionalização é que eu vou chamar de regionalização pelos aspectos físicos e naturais, pela posição do continente em relação ao planeta, que é a primeira regionalização. E nessa primeira regionalização, eu vou dividir a América em 3 partes, que vocês naturalmente já ouviram falar. Eu vou dividir a América em América do Norte, a América Central e a América do Sul, né? Então, vocês já devem saber que a linha do Equador corta a Terra ao meio, é uma linha imaginária. E como eu falei que a América é de norte a sul, naturalmente essa linha imaginária que você vai ver no mapa, que é a linha do Equador, ela vai passar cortando ao meio o continente americano. E essa primeira regionalização, que se divide em 3 América, obedece à posição que a parte do continente tem em relação à linha do Equador. Então, você tem a linha do Equador e tudo que fica
para cima da linha do Equador, mais para cima, você vai chamar de América do Norte. A região que circunda, e que vocês vão ver no mapa, que eu vou mostrar aqui, também podem ver no livro ou na internet, o mapa da América, uma região que fica próximo, acima da linha do Equador, que se você observar bem, você vai ver duas grandes partes da América, e ligando essa parte à outra, você vai ter como se fosse uma ponte. Quando você olha assim para o mapa, você imagina que tem duas porções de terras grandes, ligadas por uma ponte. Essa pontezinha formada por diversos países é a América Central, que é formada por esses países que formam essa ligadura de um bloco de terra a outro, mas também é formada por pequenas ilhas. E são chamadas, essa parte é chamada de América Central. Central porque fica bem no centro, junto com a linha do Equador. E uma grande parte que fica abaixo da linha do Equador, que é a parte sul, no hemisfério sul, a gente vai chamar essa parte da América de América do Sul. Então, eu tenho uma regionalização que vai dividir a América em 3 partes, de acordo com a posição da parte americana que fica em relação à linha do Equador. Eu vou ter a América do Norte, a América Central e a América do Sul, certo? Até no exercício que eu mandei para vocês, foi até um exercício assim meio muito simples, que foi para vocês pegarem, depois analisarem um mapa do continente americano e citar os países de cada parte. Você vai ver que a América do Norte só tem 3 países, que é o Canadá, os Estados Unidos e o México. A América Central tem mais e a América do Sul também tem mais países. Mas cada porção dessa foi dividida de acordo com esse critério físico da linha do Equador. E cada porção tem os seus respectivos países que formam. Então, se eu falo, fulano é norte-americano, é porque ele mora em algum país que compõe a América do Norte. Se eu falo fulano é sul-americano, é porque ele mora em algum país que compõe a América do Sul, certo? Se eu falo que o fulano ele é caribenho ou ele é centro-americano, que também pode ser chamado de caribenho, porque eu vou já explicar quando eu estiver falando de América Central, eu estou falando de pessoas que moram naqueles países que formam a América Central, certo? Então, essa é a primeira regionalização, tá certo? A segunda regionalização, que vocês vão ver também no livro, ela é menos conhecida, mas ela não é mais complicada, certo? Essa segunda regionalização, ela não vai levar em conta a linha do Equador, nem os aspectos físicos, como clima, vegetação, relevo, não, nada disso. Essa segunda regionalização, ela vai levar em conta os aspectos humanos, principalmente os aspectos que envolvem cultura, como, por exemplo, a origem da colonização, o idioma que aquelas pessoas falam, as suas origens étnicas, culturais, que entre nós, como sociedade humana, elas são diversas, dependendo do país que você esteja. Então, nessa segunda regionalização, a gente tem a América dividida em 2 partes, certo? A América anglo-saxônica, é um nome complicado. Mas o que é a América anglo-saxônica? É a parte da América onde as pessoas elas falam inglês, que é uma língua antiga, que quem pode explicar melhor é a parte de história, que é chamada de língua anglo-saxã, ou pessoas anglo-saxões, pessoas que têm a origem cultural e o idioma falando o inglês, o britânico, certo? Onde predomina. Então, por exemplo, no Canadá, os Estados Unidos todo fala inglês, tá? Então não tem esse problema. Mas no Canadá, o Canadá tem uma parte do Canadá que fala inglês, então é anglo-saxão, e tem uma pequena parte que o idioma oficial é francês, porque tiveram mais influência dos franceses do que dos ingleses. Então,
Mas mesmo assim o Canadá é considerado um país da América anglo-saxônica. Por quê? Porque o idioma que predomina, a cultura que predomina nesse país é a cultura inglesa, é a cultura anglo-saxã. E a América anglo-saxã, ela é muito fácil de você identificar, porque tem basicamente dois países, os Estados Unidos e o Canadá, que dentro do panorama geográfico são os maiores países no quesito de tamanho de território. Os dois ficam na América do Norte e os dois são os dois países mais desenvolvidos, mais ricos da América. Então, a América anglo-saxã, quando você tiver alguma dúvida para saber quais são e o que é só pensar, são só dois países, Canadá e os Estados Unidos, são os maiores países da América em tamanho e também são os países mais ricos, mais desenvolvidos, certo? O restante dos outros países, para lá de um pouquinho mais de 30, vai ser colocada na outra parte, que vai ser chamada de América Latina. Então, a América Latina ela vai incluir todos os outros países do continente americano, com exceção, como eu falei, do Canadá e dos Estados Unidos. Eles são tidos como países subdesenvolvidos ou crescendo em desenvolvimento. Mas por que a América Latina? Porque predomina nesses países o idioma que tem sua raiz no latim, que foi uma língua falada há alguns séculos e que deu origem a outras ramificações que hoje nós falamos atualmente, que é o português, o espanhol, predominantemente. Então, aqui no Brasil, que são os países da América Latina, nós falamos português porque nós fomos colonizados por Portugal. E mesmo assim, o nosso português não é mais tão idêntico ao português de Portugal. Teve as variações devido à mistura de culturas que teve aqui na época da história brasileira. Mas você tem os países, e a maioria desses países da América Latina falam o idioma espanhol, porque tiveram a colonização e a influência da Espanha. Então, assim, nós somos, no Brasil, nós somos o maior país da América Latina. Nós não somos o maior país da América, nós somos o maior país da América Latina. E o nosso país tem esse diferencial dos outros que tem a cultura oriunda do português, inclusive o idioma. Os demais, como Chile, Equador, Bolívia, Venezuela e a maioria quase todos os países da América Central falam o idioma espanhol. Tem um caso curioso, porque na América Latina você vai ter um território chamado Guiana Francesa. A Guiana Francesa dentro da América e dentro da América Latina não é contado como país porque ele não é um país. A Guiana Francesa é um território que pertence ainda à França. É como se a França tivesse parte do seu território aqui na América Latina. Então, obedece a influência cultural, administrativa à França. Então, alguém pode pensar assim, não, mas tem a Guiana Francesa, não fala nem português, nem fala espanhol. Mas a gente não inclui ela na América Latina porque administrativamente não é um país, porque está ligado à França ainda, certo? Apesar de o idioma francês também ter influência latina, certo? Então, basicamente é isso, gente. Vocês entenderem essas duas formas de maneira geral, como eu falei, né? Um aspecto geral, global, do continente americano é entender essas duas divisões, essas duas regionalizações. A primeira regionalização que divide em América do Norte, América Central e América do Sul. E a segunda regionalização que vai dividir a América em América Anglo-Saxônica e América Latina. Tá certo? Então, nas próximas semanas, a gente vai tratar de maneira não mais geral, mas de maneira mais específica cada América dessa que a gente falou. Tanto a América do Norte, Central e do Sul, como a América Anglo-Saxônica e a América Latina, tá certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo, a alguma coisa que eu possa responder, eu não posso, gente, responder a questões como carteira de estudante, quando é que voltam as aulas, como é que vai acontecer a entrega de cestas. Eu não tenho como responder isso, porque a gente não tem esse contato com a escola.
em relação a essas coisas, certo? Mas em questão do conteúdo e de nota, uma coisa assim, a gente pode colocar lá no grupo, que assim que der certo eu respondo, tá certo? E vão fazendo e vão dando ok lá, dizendo que fizeram atividade, pra gente poder controlar mais de perto e dar uma nota mais justa pra vocês, devido a essa distância, tá certo? Um forte abraço e até a próxima semana.